O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17, memória de São Justino, mártir. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Percebemos nesse texto uma contradição nas entrelinhas, já em primeiro lugar. Enquanto alguns bebem da palavra de Jesus e são curados e são libertados daquilo que os aprisionavam, outros, conforme esse texto, fariseus e herodianos, procuram um pretexto para acusar Jesus a partir das palavras que ele fala. A pergunta que eles colocam para Jesus responder é uma cilada. E, se Jesus, dependendo da resposta de Jesus, essa resposta daria chances para que eles usassem essa resposta para comprometer Jesus diante das autoridades ou até mesmo jogar Jesus diante do povo, porque está mexendo com a questão de dar ou não dar o imposto a César. Jesus, no entanto, é extremamente inteligente e não se deixa manipular, e porque não se deixa envolver pela intriga, pela polêmica. Ainda mais, ele estabelece fronteiras entre César e Deus, né? César aqui pode representar o poder, a sociedade, o mundo com as suas normas e regras. Portanto, Jesus coloca aqui, parece que uma fronteira, não que nós não andemos nesse universo que é o universo da sociedade civil, que tem autoridades instituídas e tem os governantes. Ao contrário, nós somos cidadãos do céu, mas vivemos nesse mundo. Então, mas existem fronteiras, existem limites. E é importante se perguntar isso, né? Por onde passam essas fronteiras? O que de fato nós devemos dar a Deus e o que de fato nós devemos dar à ordem social, à ordem da vivência em sociedade? Até que ponto nós estamos tirando de Deus para dar ao mundo? Ao mundo no sentido não pejorativo, mas no sentido de realidade passageira. Então, nesse sentido, pensemos, por exemplo, no nosso tempo, no nosso trabalho e no nosso dinheiro. Pensando nessas três categorias, o quanto temos dado a Deus e o quanto temos dado a César. O tempo, como nós gastamos o nosso tempo, onde nós gastamos mais o nosso tempo em relação às coisas do mundo ou às coisas de Deus. O trabalho significa nós nos envolvemos, nós nos dedicamos, nós servimos mais o mundo ou as coisas de Deus, o reino de Deus. E por fim o nosso dinheiro, né? Porque se a gente acredita que a gente é de Deus e volta para Deus, como nós nos relacionamos com o dinheiro, o apego ao dinheiro nos impede, por exemplo, de servir a Deus. E mais do que isso, nós temos sido generosos com Deus, com as coisas do reino de Deus, assim como somos generosos com as coisas do mundo, porque nós gastamos dinheiro, e gastamos muito dinheiro, gastamos às vezes o que não podemos gastar. Significa que todo o nosso dinheiro está sendo voltado apenas para um único fim,
para a ordem social, para o bem-estar social, para as coisas passageiras e as coisas que não passam. Como que nós administramos o nosso dinheiro? Será que nós somos só econômicos com as coisas de Deus e somos generosos com as coisas do mundo? Vale a pena pensar. Olha a fronteira que nós estamos estabelecendo. Para Deus, eu dou só um pouquinho. Para o mundo, eu dou todo o resto. Eu dou 90%. Para Deus, eu dou os 10% no máximo, né? Olha a fronteira que eu estabeleço. Será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Deus merece e só aceita o primeiro lugar, não os restos do nosso tempo, do nosso trabalho, nosso dinheiro. Ou isso, ou de fato nós não estaremos amando a Deus sobre todas as coisas. É muito lógico, se eu digo que amo a Deus sobre todas as coisas, o meu tempo, o meu trabalho e o meu dinheiro devia estar a serviço de Deus sobre todas as coisas, ou não? Como que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas e dar o resto para Deus, o resto do meu tempo, o resto do meu serviço, o resto do meu dinheiro para Deus? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas? Como assim? Então, vale a pena fazer essa reflexão nesse contexto que nós estamos, a partir da palavra do Evangelho, adequando para a nossa vida. Então, ok, nós como igreja devemos estar atentos para que essas fronteiras sejam justas, né? E, portanto, que as coisas do mundo tenham o seu valor e as coisas de Deus também tenham o seu valor, que seja equilibrado o valor das coisas, né? Muitas vezes se diz, por exemplo, o Estado é laico. Ok, o Estado é laico, mas o que significa dizer o Estado é laico? Significa dizer que não é um Estado religioso, ou seja, não é um Estado cuja as normas, as leis, são leis religiosas. Então, por não serem leis religiosas, é uma Constituição civil, são leis do Código Civil, então é óbvio que é laico. Agora, dizer ser laico não quer excluir Deus, ou seja, uma pessoa laica acredita em Deus, um leigo acredita em Deus. Dizer que o Estado é laico não deve excluir do horizonte desse Estado o crer em Deus. O que se diz quando o Estado é laico é justamente que as normas que determinam o funcionamento desse Estado não são normas religiosas e ponto. Não se pode evitar Deus dizendo que o Estado é laico. É uma falácia, é um erro conceitual, até porque a maioria da população, dos brasileiros, inclusive a maioria dos que pagam impostos, acredita em Deus e tem o direito de se manifestar como indivíduo que acredita em Deus. Então, essa fronteira também é importante pensar, né? Nós estamos dando também o nosso testemunho, mesmo num Estado laico, nós estamos dando testemunho do nosso crer em Deus. Então vamos à nossa oração. Senhor, hoje nós queremos ser esses testemunhos, que mesmo no mundo, na ordem temporal, na ordem das coisas que passam, nós queremos dar testemunhos de Ti. Nós queremos ser testemunha que nós temos um encontro contigo, Jesus. E o nosso testemunho é através exatamente disso que a palavra nos dizia hoje. Nosso tempo, nosso trabalho, nosso dinheiro se aplica a Deus sobre todas as coisas. Se aplica a Ti por sobre todas as outras coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.